Então, começando pela Petrobras, que durante o final de semana trouxe uma notícia muito positiva, ela atingiu um novo recorde de produção na plataforma de Búzios, uma quantidade de mais de 225 mil barris de petróleo num dia. Isso mostra que aquela região e o próprio pré-sal, eles ainda têm um bom potencial. Mas junto com isso, surgiu também a notícia de que Howard Marks, alguém que eu sempre recomendo o estudo e a leitura para quem pretende investir em qualquer tipo de empresa cíclica. Howard Marks vendeu 100% das ações que ele tinha em Petrobras, zerou toda a posição na empresa e ele iniciou todo esse processo de venda no segundo trimestre de 2024. E o que acontecia nesse período do ano passado? Foi exatamente o momento que as ações da Petrobras, elas atingiram a máxima histórica da companhia. Foi ali que Howard Marks, ele iniciou o processo de venda em Petrobras e assim que ele saiu dela, ele passou a investir em outra petroleira, agora a YPF, que é uma empresa argentina. E porque eu sempre comento da importância de estudar Marks para um investidor que gosta de empresas cíclicas. Ele saiu da Petrobras próximo à máxima histórica e com excelente resultado, iniciou também no segundo trimestre do ano passado as compras na YPF. Lá atrás, ela estava cotada a $17 por ação e de lá para cá, a empresa praticamente dobrou de valor, então mais de 100% de valorização em cima desse investimento, fora tudo aquilo que ela pode ter pago de dividendos. Então ganhou dinheiro em cima de uma ação brasileira e ganhou também em cima de uma petroleira argentina. E vale a gente comentar que toda essa estratégia de venda de Marks, ela não está diretamente ligada a algum tipo de problema em Petrobras. A empresa continua bastante rentável, ela paga um dividendo também muito atrativo para o sócio, deve fechar 2025 com entre 11% até 16% de dividend yield, então ela é uma boa pagadora. E isso é muito mais voltado à intenção do fundo em diminuir a posição que eles têm em renda variável no Brasil. Howard Marks já chegou a ter até 8 empresas brasileiras no portfólio e hoje ele tem apenas 4 empresas na carteira. Tem a JBS, tem a Braskem, tem a Vale e tem o Banco Itaú. Petrobras no acumulado desse ano tem uma queda de mais de 18% e coberta por 13 casas ou 13 analistas. Ela tem 10 recomendações de compra, 3 de manutenção e nenhuma recomendação de venda. Fora isso, a gente vai estudar o balanço trimestral do Banco BMG. Foi um bom resultado, o lucro veio acima das expectativas. O BMG é também considerado um bom pagador de dividendos, só que a gente vai aprofundar um pouco mais e trazer um alerta para quem é investidor do banco. O BMG está posicionado em todo o Brasil através daquelas lojas e agências de atendimento menores. Nos destaques, a carteira de crédito ela foi a 24,7 bilhões, o resultado ele foi de 125 milhões e a rentabilidade ela teve uma boa alta e ficou acima de 14% nesse trimestre. Olhando para a distribuição da carteira do BMG, a parte de consignados, ela ainda representa mais de 52%, então esse daqui é o core, é o carro-chefe do Banco BMG, e a parte de consignados, ela teve um aumento de quase 11% na comparação anual. Pessoa física e varejo teve uma queda de 17%, o atacado subiu mais de 15% e a carteira total, ela teve uma pequena alta de 1,7%. Olhando para a qualidade dessa carteira de crédito, a inadimplência acima de 90 dias, ela teve uma queda, saiu de 4,6% para 3,8%. O índice de cobertura, aqui é algo positivo, ele foi a quase 208% e a despesa com provisão de crédito duvidoso, também uma notícia positiva, saiu de 5,6% em cima de toda a carteira do banco para 4,6% no resultado do segundo trimestre. Então essa forte queda, ela ajudou bastante também no resultado final. Aquele lucro muito bom e a rentabilidade acima de 14%, eles são consequências de um custo de crédito e uma despesa muito menor no segundo trimestre. A parte de seguros, a corretora ela comercializou 265 milhões e a seguradora ela emitiu em prêmios mais de 112 milhões. O lucro combinado que essas operações trouxeram para o Banco BMG, a holding, foi de 22 milhões, o mesmo valor do segundo trimestre do ano passado. O produto de consignado, a carteira de crédito dele, ela foi a 4,3 bilhões, uma alta muito forte se a gente compara aqueles 3,4 bilhões do segundo trimestre do ano passado e ganhou também mais participação na carteira total. Então a gente viu ali que a parte de pessoa física ela teve uma queda de 17% e a linha de consignado ela teve uma forte expansão. Então a participação dessa parte de consignado ela ficou ainda maior na carteira de crédito total. A margem financeira ela foi de quase 18% e atingiu 1,4 bilhão e a margem descontado, o custo de crédito, então após despesa de PDD do banco, ela foi de 10,7%, quase 11% de margem, o melhor resultado do último ano do BMG. Olhando para o índice de eficiência, ele foi a 53,9%, uma queda, se a gente olha na comparação anual, foi de 54% lá no segundo trimestre do ano passado, só que ele piorou se só se olhar para a comparação trimestral. Então no primeiro trimestre ele foi de 47% e saltou agora para 56%. Isso porque o custo do banco ele aumentou quando a gente olha para despesa operacional, despesa com pessoal e despesa administrativa. Ele foi de mais de 600 milhões e isso contribuiu para que o índice de eficiência ele piorasse um pouco no segundo trimestre. Vale lembrar que o índice de eficiência, quando a gente fala do setor bancário, ele quanto menor, melhor. E a Basileia, ela também teve uma pequena piora, saiu de quase 14% para 12,7% nesse balanço. Então no resumo desse resultado, o lucro foi de 125 milhões, uma alta se a gente compara aquele 105 do ano passado. O ROAE, ele foi de mais de 14%, também subiu bastante se a gente compara 10,8% de um ano antes. E a inadimplência, que foi de 4,6% em 2024, ela foi de apenas 3,8% nesse balanço. Então resultado positivo, um balanço que veio acima da expectativa do mercado, só que tem também um ponto de atenção que eu sempre gosto de comentar toda vez que a gente estuda o BMG. Na própria apresentação do banco, eles trazem que as ações ordinárias que estão no bloco de controle da empresa, a gente fala de um valor de
93% do total. Então 93%. Aquelas ações que mais interessam, o patrimônio de fato do banco, ele tá na mão do bloco controlador. E por mais que eles tragam que eles têm uma robusta governança corporativa, que eles têm 100% de tag along nas ações ordinárias e nas preferenciais, o BMG, por ele não ter ações ordinárias circulando por 93%, tá na mão do bloco controlador, e aí a gente fala de toda a família Guimarães, eles controlam quase 100% das ações ordinárias e deixam circulando ao mercado somente ação preferencial. É uma empresa que não quer sócios. Então, Guilherme, isso impossibilita fazer investimento nesse tipo de empresa de maneira alguma. Agora o sócio ele só precisa balizar o que tem de bom e o que tem de ruim em cada empresa, para que isso lá na frente não se torne nenhum tipo de susto. Então a pessoa que tem um pensamento, valorização de patrimônio, que ele imagina, essa empresa um dia ela pode voltar a ser cotada a 6, 7, 8 reais, mas eu tenho ciência de todo o risco envolvido, eu tenho ciência que só tem ações preferenciais no mercado e por isso eu vou investir uma quantia menor, de maneira que eu vá proteger o patrimônio que eu ganhei e juntei, aí sim faz algum sentido, porque os riscos eles foram identificados. Essa pessoa, ela não vai ter um comportamento leigo, ingênuo, ela não vai se imaginar como sócio de uma companhia que não tem esse comportamento, essa reciprocidade em cima dele. Então ele vai investir de maneira controlada, mas nunca uma alta quantia e com uma visão e um sentimento de sócio em cima de uma empresa que já deixou claro que ela não quer sócio. Quando a gente olha para os números do BMG, eles são interessantes. O banco tem um PL hoje de apenas 6,9 vezes o lucro, está abaixo de toda a média histórica de negociação dele. O dividend yield também sempre foi um ponto muito positivo do BMG. Ele tem uma média histórica de mais de 9% em todos os anos, sempre pagou um ótimo dividendo para quem é sócio, ele já chegou a remunerar em quase 17% o investidor. O PVP também é bastante atrativo, apenas 0,47, só que aqui vale comentar que ele é um banco sempre muito barato, exatamente por conta de tudo isso que a gente comentou. O mercado enxerga uma gestão arriscada, apenas uma família controla, tem apenas ações preferenciais a mercado e também é um banco muito pouco rentável. E quando a gente olha para a demonstração de resultado no maior histórico possível, o BMG também traz bons números, a receita e o lucro, eles crescem no longo prazo e o banco também nunca trouxe nenhum ano de prejuízo para quem é sócio. Ele tem um valor de mercado de apenas 2 bilhões de reais, está negociado no nível 1, então a gente não tem uma empresa no novo mercado, que é o mais alto grau de transparência da nossa bolsa, porque ele tem apenas ações preferenciais, cotado a 3,59 no acumulado desse ano, as ações do BMG caem quase 3% e coberto por 2 casas ou 2 analistas. O BMG tem uma recomendação de compra, uma de manutenção e nenhuma recomendação de venda para ele. E pra gente finalizar, um comentário bem rápido do Banco do Brasil. Hoje pela manhã, na abertura, o banco caía mais de 1%. Antes do meio-dia, ele já tinha virado e a quase R$21. O Banco do Brasil tinha uma alta de mais de 1,4% e durante o final de semana, ele sofreu o primeiro rebaixamento depois daquele resultado bem abaixo das expectativas. Então a Ativa, ela rebaixou a recomendação do banco de compra para neutro após a divulgação do balanço e colocou em revisão o preço-alvo do Banco do Brasil. Então eles ressaltaram que o resultado ele foi muito fraco, abaixo das expectativas, e a principal dúvida, ela ainda continua em cima do desempenho da carteira do agronegócio do banco. Então, o desempenho abaixo das expectativas e a entrada da nova norma 4966, eles têm exigido uma provisão muito maior do Banco do Brasil e, no comentário rápido, a tendência para isso é de que no terceiro e no quarto trimestre, as provisões para crédito duvidoso, elas ainda permaneçam num patamar muito elevado para o Banco do Brasil. Então esse foi o vídeo de hoje, nós comentamos o rebaixamento do Banco do Brasil, um bom resultado do BMG, acompanhado de uma dica e um alerta sobre gerenciamento de risco e gestão. O banco chama atenção porque ele é mesmo um bom pagador de dividendos, mas o sócio, ele precisa sempre fazer essa gestão de risco. E comentamos também um grande movimento de venda que Howard Marks fez em cima das ações da Petrobras, saiu com um bom resultado dela e já tem também um ótimo resultado nesse novo investimento. Eu gosto muito dele e sempre sugiro a leitura dos livros dele. O principal é Dominando os Ciclos de Mercado.